Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laura, eu sou estudante de medicina e aqui no meu canal eu falo um pouquinho sobre medicina, claro, e minha rotina, dicas de estudo também para os vestibulandos que estão aí na luta. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre redação. Bom, eu já tô no quinto semestre de medicina e para quem me conhece melhor, assim, sabe um pouco mais da minha história, com certeza a redação foi o ponto-chave para eu conseguir passar em medicina, porque foi a minha maior nota no Enem. Então acho que se não fosse pela redação eu não teria conseguido, porque eu sempre prego muito essa ideia de que a gente tem que sempre focar muito na redação, porque para mim, pelo menos, é a prova do Enem que a gente consegue ir melhor, assim, a gente consegue tirar uma nota maior. Porque, por exemplo, se você pegar uma prova de linguagens e humanas, mesmo se você fizer muitas questões, você não vai conseguir uma nota tão alta quanto na redação. Você consegue 1.000, 900 e pouco na redação. Eu acho isso muito legal. Então eu sempre adoro falar aqui sobre redação e ajudar um pouquinho vocês. Gente, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui no meu vídeo? Eu vou trazer para vocês o que, pelo menos na minha época, o que eu mais gostava na redação, que são as citações, que é como você traz conhecimento de mundo para sua redação e o que mais dá pontos na redação. É muito importante você ter esse conhecimento de mundo, saber sobre filósofos, filmes, séries, músicas para poder colocar ali, ou acontecimentos históricos para poder colocar ali na sua redação. Eu trouxe alguns dos meus preferidos hoje para contar para vocês. E a melhor notícia é que esse vídeo é uma parceria com a Repertório Oficial. Acredito que alguns de vocês já devem conhecer a Repertório Oficial, que é uma plataforma de estudos para estudantes que estão ali tentando passar no vestibular, e é focado exatamente na redação. Eu gosto muito da plataforma porque eles focam bastante em citações prontas, em fórmulas de redação, eles já dão lá as introduções, os desenvolvimentos e as conclusões prontas para vocês. Então eles falam assim, gente, grava isso, coloca isso na sua redação que dá certo. E algumas das citações que eu peguei aqui são de lá, não são todas, porque eu também tinha algumas minhas que eu gosto bastante, mas eu parei para ver as aulas deles e eu achei muito boas, porque eles dão tanto em formato de vídeo quanto em formato de PDF. Vocês também conseguem enviar as redações para eles poderem corrigir. Se você não concordar com a sua correção, você tem um canal de dúvidas que você consegue chegar para eles, perguntar o que aconteceu e tal. Então eu tô vindo aqui falar pra vocês que eu gostei demais da plataforma. Eu estudei por lá pra poder falar pra vocês aqui. E é isso, e a notícia maravilhosa é que os meus inscritos têm 50% de desconto na plataforma. Então, gente, fica um preço assim extremamente acessível. E o cupom de desconto é Laura50. Então eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários também eu vou fixar lá pra vocês tanto o cupom de desconto quanto o site para se vocês quiserem assinar. E também tem um período aí de 7 dias grátis para vocês testarem a plataforma. Então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, gente, eu vou começar pela citação que com certeza eu mais amo na vida, que é de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele é francês, um filósofo francês, e em literalmente todas as minhas redações eu começava com ele. Para quem viu o meu vídeo eu lendo a minha redação 980 no Enem, eu usei essa citação na introdução. Eu vou deixar aqui aqui o link para vocês poderem conferir o vídeo que eu mostrei que eu realmente usei essa citação na minha redação do Enem, eu tirei 980. E é o que eu mais gosto de usar na introdução. Gente, falando um pouco sobre o filósofo, ele defendia muito a ideia de que o homem tem liberdade para fazer o que ele quiser. E na minha citação eu colocava bem assim: Jean-Paul Sartre, filósofo francês, defendeu a ideia de que o homem está condenado ao direito de liberdade e que não há barreira social, psicológica ou histórica que possa ofuscar isso. Então isso daqui, gente, é gravado. Você não tem que pensar em nada. Você coloca isso lá, grava isso e coloca. Eu gravei essa frase e eu escrevia tanta redação com essa citação que eu gravei. Então, quando eu cheguei lá, era sempre automático colocar isso. Aí eu continuava, porque sempre que você coloca uma citação, você tem que fazer uma relação com o que você vai começar a falar. E eu colocava: tomando como norte a máxima do autor,
Então, tomando como norte é, por exemplo, em relação àquilo, em relação ao, ao que o filósofo defendeu, eu acho que tomando como norte quer dizer isso. Então, eu colocava, tomando como norte a máxima do autor, compreende-se que tal ideal é falho na sociedade odierna quando se coloca em foco a questão. Aí eu coloquei aqui em parênteses, você coloca o tema da redação. Por exemplo, o tema da redação é você ter direito à educação. Então você vai e coloca assim: compreende-se que tal ideal é falho na sociedade odierna quando se coloca em foco a questão de que nem toda a população possui acesso à saúde ou acesso à educação, acesso a qualquer coisa, gente. Vocês colocam o tema nessa próxima frase. Então eu acho que essa introdução é muito válida. E nessa última parte você tenta colocar duas questões principais que você vai falar tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo desenvolvimento. Então você coloca aí, se coloca em foco a questão tal e tal. A primeira questão você vai falar no desenvolvimento 1 e a segunda você vai colocar no desenvolvimento 2. Gente, a segunda citação que eu também gostava de usar, inclusive eu não usei na minha redação no Enem, mas sempre que eu treinava redações eu gostava bastante de usar, que é sobre a filósofa também, Hannah Arendt. Eu não sei se é assim que fala, Hannah Arendt, mas ela é uma filósofa muito famosa, inclusive feminista, então muita gente gosta dela. E eu não gostava de usar ela muito na introdução, eu gostava de usar, mas dá pra usar na introdução também, gente, mas eu preferia usar no desenvolvimento ela. Então, o que eu colocava? Eu iniciava o meu desenvolvimento, tanto que eu coloquei entre parênteses aí, tema. Eu iniciava o meu desenvolvimento e falava, né? Não vou falar aqui, mas depende do tema, você inicia seu desenvolvimento, fala o que está acontecendo, o problema. Aí logo quando você para de falar o problema que está acontecendo, você inicia com a citação da Hannah Arendt. Eu colocava assim, aí você colocava o problema e falava: analogamente a isso, tem-se o pensamento da filósofa Hannah Arendt, que defende a banalização do mal. Ou seja, quanto mais um comportamento errôneo é repetido no cotidiano social, mais esse se torna banal, ou seja, normal. Entenderam? Portanto, aí coloca o tema, tem se tornado cada vez mais normalizado na sociedade. Então, esse tema que tem entre parênteses, você repete o problema e fala que ele tem se tornado normal na sociedade. É algo que não deveria estar se tornando normal, está se tornando. Então, eu acho que é isso que a Hannah queria defender. Que quando você faz alguma coisa errada, acaba se tornando normal. Igual quando você tá numa cidade muito perigosa, que tem muito assalto. Aí, tipo, todo mundo já foi assaltado, então, tipo, isso é normal, sabe? Algo que não deveria ser normal. Então, eu acho que é essa a ideia da Hannah. Vocês não precisam colocar exatamente como eu coloquei aqui, mas eu tô contando algumas citações legais para vocês usarem. Gente, a terceira citação é de um filme bem atual, de 2019, The Joker, em português Coringa, que eu acho que foi um filme que estourou, assim, ficou muito famoso, porque o ator era muito bom, a história é muito boa. Se você ainda não assistiu, assista. E, gente, o que a história do filme contava, né? Ele contava a história do personagem Arthur Fleck, que ele tinha uma depressão muito grave e outros problemas psiquiátricos. E todo esse tratamento, ele era financiado pelo governo. Porém, em determinado momento do filme, o governo corta esse financiamento do tratamento e ele enlouquece, né? Porque ele não tem mais dinheiro para pagar psiquiatra, psicólogo, os medicamentos. Então, acontece tudo aquilo. Ele começa a matar todo mundo, fica louco, aí ele vira o Coringa. Então eu acho muito, muito, muito legal usar essa citação, porque além de ser atual, retrata muito a questão da negligência do governo de não oferecer saúde para todo mundo. Então, gente, nossa, tipo assim, cabe com qualquer tema, mas se cair saúde, isso daqui é perfeito, perfeito mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei assim mais ou menos.
Coloquei assim, dá pra usar em qualquer parte, tá, gente? Eu acho que menos na conclusão, né? Porque a conclusão é uma coisa bem diferente do resto. Eu acho que ficaria legal numa introdução. Ó, coloquei assim, Coringa, filme de 2019, ficou famoso por retratar a história de Arthur Fleck, que tratava de sua grave depressão financiada pelo governo. Entretanto, o governo, de forma negligente, impede que o personagem continue seu tratamento. Assim, seu quadro se agrava, causando uma desordem social, que é ele matando todo mundo, né? Portanto, percebe-se que o filme relaciona-se diretamente com a sociedade odierna quer dizer sociedade atual, em que, aí você coloca o tema, por exemplo, alguma questão, por exemplo, a questão das vacinas, o governo foi negligente e tal, então você poderia colocar isso aqui. Haja vista que tal situação ocorre devido à falta de políticas públicas. Diante disso, cabe discutir a. Aí você coloca o tema e outra questão do tema que você quer discutir nos dois desenvolvimentos. Gente, é isso. Se você grava isso aqui, você já tem uma introdução toda pronta. Você não precisa, na hora da redação, ficar pensando que, o que eu vou escrever? Gente, redação é isso aqui. Você já tem que estar com ela na mente, porque lá você não vai ter tempo de pensar. Gente, a quarta citação também é muito, muito, muito legal mesmo, que é sobre o Martin Luther King. Para quem não conhece o Martin Luther King, deveria conhecer, porque ele foi um ativista com relação às causas da discriminação racial lá nos Estados Unidos. Ele tem uma frase muito boa que ele sempre falava, que é: a justiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Então, o que você entende com isso? Quando você tem uma injustiça, por exemplo, aqui no Brasil, dá uma liberdade de ter uma injustiça em outro país também, porque os outros países vão olhar, vão achar normal, e sendo que não deveria existir isso ali, entendeu? Então, acho que isso daqui pode caber em qualquer tema mesmo, é só saber encaixar ali. Aí eu coloquei aqui, você coloca a frase dele, e eu acho bom colocar num desenvolvimento essa frase dele, essa frase que eu acabei de falar. Aí depois você fala: diante disso, é necessário frisar que quando os indivíduos são indiferentes em relação ao... Aí você coloca o tema principal da coletânea, pense a cooperação com a ilegalidade. Então, gente, é muito legal usar isso daqui quando a questão do tema é alguma injustiça, porque, querendo ou não, todos os temas que eles colocam na coletânea de todos os anos na redação é uma injustiça, é um problema, é alguma coisa que tem que ser resolvido. Então, se você encaixar no meio dessa frase aqui, vai ser um problema que tem que ser resolvido, é uma injustiça. Então, acho que esse daqui cabe em qualquer tema, é só encaixar ali. E, gente, a quinta citação que eu achei muito boa também é sobre educação, porque eu acho que educação é uma coisa muito provável de cair nas provas de redação do Enem, que a frase é a seguinte: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. E quem citou essa frase foi William Arthur Lewis, que é um economista britânico. Ele ganhou um prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, em 1979. Então, se tiver alguma coisa a ver com educação, isso aqui, gente, dá pra usar na conclusão, porque uma coisa que eu sempre usei em conclusão é investir em educação. Então, você já começa a introdução falando isso, falando que educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Você fala que por isso tem que haver políticas públicas, palestras nas escolas, investir nas escolas, na educação, nos professores. Então, eu acho que essa citação aqui é garantido você usar em algum tema com educação ou numa conclusão que você vai usar a educação como solução para o problema. Então é isso, gente. Eu trouxe algumas coisinhas, algumas citações aqui para vocês, mas lembrando que na plataforma de estudos Repertório Oficial
Tem isso daqui, só que, tipo assim, milhares. Além disso, você pode mandar a redação pra eles, que eles vão corrigir. Tem um monte de videoaula muito boa. Eu já vi várias, eu adorei. Inclusive, eu estudei por lá pra poder vir falar pra vocês. Já falei isso, né? Mas, enfim, o cupom de desconto tá ali embaixo. Então, se vocês interessarem, não deixem de testar os 7 dias grátis da plataforma, ver como que é. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E se esse vídeo bater 1000 curtidas, eu vou fazer a parte 2. Então não deixem de mandar para seus amigos, mandar para todo mundo curtir. E é isso. Um beijo e até a próxima.